Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É o que mais está acontecendo hoje. Versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram sem discernir. Foram os que ouviram e vem a seguir o diabo, versículo 12. E vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Ao que caiu sobre a pedra, os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Ao que caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e o decorrer dos dias foram sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Aos seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo 15. Ao que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Pode acender essas luzes aqui, tá? Pode acender, pastor, por favor. Senão o pessoal fica no escurinho do cinema, eles vão querer dormir. Se bem que eu não sei se você vai conseguir hoje, mas vamos lá. Jesus está falando, mais uma vez, em parábolas. Parábolas, você já sabe, eu só vou dar uma explicação rápida para aqueles que de repente têm uma dificuldade de entendimento. Mas parábolas são tipos de história, são tipos de exemplos que Jesus pegava, ou até mesmo nós pegamos nos dias de hoje, de acordo com o contexto do tempo, contexto contemporâneo, e ali cria-se um exemplo, cria-se uma forma de ficar melhor o entendimento das pessoas. Só que Jesus, como ele estava dizendo, ele contou entre inúmeras parábolas que ele contou esta parábola do semeador. Por quê? Porque Jesus estava num tempo lidando com pessoas, com pescadores, agricultores, ele estava lidando com o império religioso, ele dava com todas. Então ali ele pegou o exemplo da agricultura para ensinar algumas coisas sobre o reino de Deus. E nisso que ele vem ensinando, ele vinha trazendo para aqueles que estavam ouvindo e para nós nessa manhã o entendimento de que se nós entendermos esses mistérios, se nós entendermos a palavra pelo Espírito, nós teremos as recompensas do Senhor, que está no último versículo que nós lemos. Só que, porém, nós estamos no mês de recompensa, então uma das palavras que você mais vai ouvir nesses dias vai ser a palavra recompensa. Só que, porém, para nós recebermos uma recompensa, nós temos que ser identificados. Já aconteceu alguma vez de você ir no mercado, de você ir numa farmácia, você ir numa loja, está lá um prêmio, está lá uma bicicleta, está lá um jogo de cozinha, está lá alguma coisa, está num sorteio. E aí o que eles mandam você fazer? A partir da compra que você fez ou coisa e tal, eles mandam você preencher um papel. De que forma? Só com a sua assinatura. É isso? Não. Lá eles mandam você colocar o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, certo? Nome, telefone, endereço e e-mail. Para que, se caso você for sorteado, como é que eles vão te achar? Como é que eles vão te encontrar? Através da sua identificação, através da sua identidade. Aí que está o problema para nós, aí que está o problema para a igreja. Por quê? Porque a igreja está perdendo a identidade. Os cristãos estão perdendo a sua identificação. Então todos os dias, escute isso, todos os dias, as bênçãos celestiais, elas estão jorrando do céu sobre a terra. Vou dizer de novo, quem sabe você entenda. Todos os dias, as bênçãos celestiais estão jorrando sobre a terra. Você pode se aperceber isso.
Só que muitos não estão recebendo, ou essas bênçãos estão sendo destinadas a outras pessoas, por quê? Porque a igreja está perdendo a identidade. Os cristãos estão perdendo a sua identidade de fé, a sua identidade bíblica. E com isso, o anjo olha e fala, mas o anjo do Senhor, ele olha e diz, mas cadê a sua identidade? Cadê a sua postura? Cadê o sangue no umbral das tuas portas? Qual é o teu diferencial? Qual é a tua postura diferente diante deste mundo? Porque quando você não era crente, você era pirracento. Mas agora você é crente, parece que você ficou mais pirracento, porque você tem a palavra. E aí você pirraça através da palavra. Você pirraça através da fé. Quando você não era crente, você desejava o mal para os outros. Você queria ver os outros se ferrar. Você queria ver os outros. Eu quero ver, eu vou sair na frente dele, vou sair na frente dela. Agora, depois de crente, você está pior. Por quê? Porque você, além de ter esse desejo, você ainda tem a audácia de dizer, meu Deus é demais. Vamos ver se Deus é ou não é na minha vida. Então a igreja, eu estou dando alguns exemplos para você entender, de uma igreja que está perdendo a identidade. E por conta dessa perda de identidade, as recompensas não chegam. As bênçãos não estão chegando, bênçãos ficam travadas. Por conta de eu não me posicionar, por conta de eu não me identificar quem eu sou no mundo espiritual, o que eu quero ser no mundo espiritual, o que eu significo para o mundo espiritual, o que eu significo para este mundo, o que eu significo para esta geração. Eu fui fazer uma visita sexta-feira, tentei chegar a tempo da célula, não consegui chegar, mas a pastora estava fazendo a célula online, e aí eu cheguei bem no intervalinho do meio, naquela caidinha, bem na hora que eu entrei, ela falou, eu falei, e a célula, estamos voltando. Só que eu estava meio apertado, tinha que ir no banheiro, eu falei, continua aí, fui para o banheiro, e depois eu falei, eu não vou atrapalhar, e fiquei ali no quarto, estava lendo a Bíblia, mas estava ouvindo a célula. E de repente ali eu comecei, a pastora colocou alguns para dar os testemunhos, e aí a Silvia entrou falando, contando, né, a vida dela, a mudança dela em Cristo Jesus, as coisas. Inclusive eles não estão aqui porque foram buscar parente hoje. A Silvia está aqui, né? Só o Joseilton que não está, né? Desculpa, Silvia. Mas o Joseilton avisou que foi buscar um parente hoje lá na rodoviária. Agora é a época, né? Eles vão chegando tudo quanto é lugar, né? Meu Deus do céu. Mas, e aí a Silvia contando ali, falando, olha, quem eu era, as coisas que eu fazia, as pessoas nem acreditam, e às vezes nem eu me acredito. E aquilo começou a mover meu coração. Eu estava ali ouvindo, depois veio a Marina, veio o Maxwell e começou a falar, estão para casar aí, estão colocando tudo certinho. A nova vida, a nova identidade em Cristo Jesus. Aí me entra o Leandro, quando o Leandro já entrou, já estava já em lágrimas ali no quarto. Aí eu comecei a ajoelhar, eu ajoelhei, comecei a orar e agradecer ao Senhor. Falei, isso, o Senhor falou, isso é a nova identidade. Aí o Leandro entrou, pode aplaudir ao Senhor. Aí, o Leandro entrou falando, não, porque tal, e aconteceu isso, o Espírito Santo falou comigo. Aí na mesma, o que a Thaís falou depois foi o que eu pensei na hora, eu falei, meu Deus, ele já está ouvindo o Espírito Santo. Olha só, uma pessoa que outra hora era, não vou dizer guiado em si, mas influenciado pelos amigos do mundo, influenciado pelas coisas da terra, e agora recebe uma nova identidade, o Espírito Santo falando com ele. E aí foi aquele chororô na célula, e eu chorando lá no quarto, e eu doido para ir lá, mas eu falei, não vou atrapalhar, o negócio está fluindo tão bem, de repente eu possa chegar lá e estragar o que está fluindo. E tudo aquilo Deus me fez entender, que é essa nova identidade, a qual nós precisamos assumir no mundo espiritual. Essa nova identidade como igreja, que nós precisamos assumir para quê? Para que as recompensas de Deus venham sobre nós. Tem gente que não sabe o que é, irmão. Pastor, você não vai pregar o que você leu, não? Calma, segura aí. Só estou dando a introdução. Mas tem gente que não sabe o que é. Tem gente que não se encontra. Não se encontra se está no mundo, está na igreja. Não se encontra na sua fé, na sua religião, não se encontra na sua chamada, não se encontra no seu posicionamento.
Um dia está feliz com o líder, está feliz com o pastor, ama a pastora, ama o líder, ama. No outro dia não quer nem falar, não quer nem conversa, não quer nem... É como eu disse, é o nome que você dá às coisas. Eu anotei algo aqui, mas eu já vou chegar lá. Mas quando Jesus ele começa a explicar esta parábola, eles ficaram assim, como assim esse negócio de semente? Aí Jesus foi muito claro dizendo, olha, no versículo 11, se tiver com a Bíblia aberta aí, no versículo 11, Jesus disse assim, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, escute, não é um profeta, não é uma pessoa qualquer que está dizendo, não que os profetas sejam pessoas qualquer, mas estou dizendo de homem comum. É Jesus quem está dizendo que a palavra, ela é uma... Graças a Deus tem 4 comigo aqui. A palavra de Deus, ela é uma... O que está acontecendo com você agora? Deus está semeando em você. Deus está semeando em nós. Deus está plantando algo em nós. Então Jesus está dizendo, a semente é a palavra de Deus. E aí lá, não precisa abrir não, mas em 1 João 3, 1 João capítulo 3, versículo 9, João diz que ele ouvindo isso, ele escreve dizendo assim, esta semente, a palavra de Deus, esta semente divina, é quem nos liberta do pecado. Ou seja, a semente da palavra de Deus, quando ela é bem cultivada, quando ela é bem tratada, quando ela é bem adubada, praga nenhuma consegue romper com essa semente. Peste nenhuma consegue destruir essa semente. Por isso que Jesus disse, a semente é a palavra. Mas aí ele dá o exemplo de 3 tipos, não de semente, mas tipos de lugares, aonde a semente caiu e quais foram os resultados. Aí eu consigo entender, e você vai conseguir entender, como você traz uma pessoa para o culto, para visitar um dia, ou você traz um familiar, e aí Deus está falando, a palavra está fluindo, aí você, já teve vezes que você fala assim, nossa, pastor, você pregou tudinho para ele hoje, pastor, tudo que você falou, pastor, condiz, não pastor, se ele não se entregar hoje, se ele não se render hoje, aí a pessoa sai do culto, aí você vai levar a pessoa em casa, você vai, e aí como é que foi, o que você achou do culto? Legal, gostei. Mas você não sentiu nada, você viu o que o pastor falou lá, você viu? Eu não gostei, mano, muito barulhento aquele louvor lá, muito muito, não gostei. E você está ali com a semente germinando, aquela palavra queimando no teu espírito, queimando no teu coração, você está borbulhando, você está pegando fogo. E a pessoa fala assim, mas a gente vai entender hoje o que acontece. E você vai precisar identificar hoje que tipo de coração você está apresentando a Deus. Que tipo de coração você está apresentando perante o altar. Porque na medida do que você apresentar é o que você vai receber. A medida da sua entrega é a medida do que você recebe. Não é só pedir, mas é entregar. E quando você entrega, isso é bíblico, você recebe. Se você entrega pouco, você recebe pouco. E os que entregam mais, vão receber muito mais. Então vamos falar sobre esses 3 tipos de semente. 3 tipos de lugares onde a semente caiu. Vamos lá no versículo 12. Aqui caiu à beira do caminho. São os que ouviram, até ouve, vírgula, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração, a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Jesus está dando o primeiro exemplo, ele está dizendo, é a semente que cai no meio do caminho. Ouve a palavra, mas logo em seguida, o diabo vem e rouba. É gente que sai do encontro com Deus, é gente que sai de uma conferência, é gente que sai de um culto de domingo, e aquela coisa, não agora,
e agora José? Todo aquele gás, os parentes. Por isso que muitas pessoas estão desacreditadas do Evangelho. Por isso que muitas pessoas estão desacreditadas de Jesus. Por quê? Porque elas ficam olhando algumas coisas, elas ficam observando algumas coisas, e ela fala assim, irmão, isso daí começou, falou, estava junto, e amava e tal, agora está falando mal da igreja, está falando mal do pastor, está falando mal da postura que a liderança tomou referente a ele, está falando mal referente à decisão que foi tomada de uma situação, está falando mal porque o irmão não estava bem naquele dia, a irmã não estava bem naquele dia e não deu a paz para ele, não cumprimentou ele, ou acabou o culto, não foi falar com ele. São sementes que caem na beira do caminho. E ao cair, como o próprio Jesus disse, ela cai, por quê? Porque o diabo rouba. Caiu, o diabo rouba. Por isso que você tem que lutar para se permanecer de pé. Porque o mundo, irmão, o mundo ele não tem misericórdia. Eu ouvi um pastor dizer esses dias, ele contando que ele foi ministrar num evento, e aí ele falou, eu fui criado a vida inteira na igreja, não sei o que é uma boate, não sei o que é uma prostituição, não sei o que é uma carreira de cocaína, não sei o que é droga, não sei nada dessas coisas, e eu fui me identificando com ele. Ele falou assim, eu fui pregar num evento de jovens, e chegou lá o cara que pregou antes de mim, o cara era do PCC, o cara matou, estuprou, o cara roubou, o cara isso, o cara aquilo, o cara aquilo, o cara aquilo, e os jovens ficaram tudo assim no cara, e o cara ficou quase 2 horas contando o testemunho dele do tempo do mundo, do tempo da carne, e ele ficou assim, ele falou, meu Deus, o que eu vou pregar depois que esse cara sair daí? O que eu vou falar para chamar a atenção desses jovens? Ele falou, na hora, o Espírito Santo falou para ele assim, diga que você nunca caiu. Diga das experiências que você já teve nas vigílias, das experiências que você já teve nas madrugadas, diga das experiências de livramento de morte, diga da transformação que eu sempre fiz na sua vida, não permitindo que você caísse nesse mundo. E aí ele falou, quando ele subiu, ele começou a falar dessas coisas, ele começou a falar do reino, ele começou a falar do poder de Deus, porque esse é o mal dos testemunhos, né? A pessoa fala 3 horas da desgraça, e aí Jesus me salvou, Jesus me transformou, como se não existisse uma nova vida após aquilo. E ele disse que ele subiu e começou a falar, e a gente precisa aplicar isso na nossa vida. O mundo é cruel, o mundo é terrível, o mundo jaz no maligno. Então o próprio Jesus está dizendo, não ameis as coisas deste mundo, e nem nele o que há. Então não, quando eu estou falando de mundo, estou falando de influência. Eu não estou falando de você não amar a praia, pelo contrário, é bom demais. Eu não estou falando de você não amar jogar bola, não. Para quem não jogar bola não é bom demais, eu não gosto, mas para quem gosta, vai jogar bola. Eu não estou falando de você malhar, eu não estou falando de você pintar o seu cabelo, eu não estou falando disso. Eu estou falando das influências que o mundo causa e rouba, sufoca a semente da palavra de Deus produzida em seu coração, produzida em você, são influências. Então não deixe nunca a palavra cair à beira do caminho. Esse versículo eu já conheço, essa palavra eu já conheço. Eu ia pedir para o Lucas, tem 3 frases aqui que eu estava preparando essa mensagem, mas ontem ele saiu junto com a pastora, com as irmãs, chegaram muito tarde. Mas se você quiser anotar essa frase, são 3 frases que eu não peguei de ninguém, foi o Espírito Santo que me deu, não falo isso para minha glória, mas às vezes a gente pode citar uma frase, que bonito, mas às vezes é de fulano. Mas anota isso aqui, a maneira que você crer é a maneira que você viverá. É simples, porém profundo. É que nem arroz com feijão. É simples, mas fica sem comer para você ver. A maneira que você crer é a maneira que você vai viver. Por isso que tem pessoas que elas ouvem a palavra, a semente cai. Por quê? Porque da forma, eu já viu gente falar assim, eu acredito desse jeito, eu creio desse jeito. Então, você vai sofrer as consequências do que você crê.
você vai sofrer os resultados do que você crê, ou você vai ser abençoado à medida em que você crê, ou você terá uma recompensa à medida do que você crê. Porque se está todo mundo dizendo não, e você no meio de tudo isso dizendo sim, esse será o resultado da sua crença. Se está todo mundo zombando, todo mundo dando risada, mas você tem tanta fé, você tem tanta certeza, você tem tanta convicção, que esse será o resultado da tua fé. Na medida em que você crê, é a medida em que você viverá. Eu creio, eu creio. Eu creio, e pela forma que eu creio, é a forma que eu vou viver. Eu não faço as coisas por causa da minha religião não permite. Eu não faço as coisas porque eu creio que Jesus Cristo me salvou e me libertou. Paulo disse isso: tudo me é lícito, mas não me convém. É você olhar para o pecado, é você olhar para o mundo, aquele mundo que te seduzia, aquelas amizades que te seduziam, e você olhar e dizer: hoje eu decido não querer mais. Hoje eu decido. Ei, você está tão diferente. Glória a Deus, você entendeu? Era isso que eu estava tentando explicar para você. Eu estou conversando com você, eu estou jogando bola com você, eu estou trabalhando com você, eu ainda estou te dando atenção diante de todas as besteiras que você está falando, mas agora algo mudou aqui dentro. Algo me transformou, e eu estou crendo de forma diferente, estou vendo de forma diferente. Então o primeiro lugar, à beira do caminho. Fala para quem está do seu lado: você não pode ficar na beira do caminho, irmão. Já veio de tão longe. Fala para essa pessoa, não fala para mim não. Fala, você já veio tão longe, já chegou até aqui. Como a pastora falou esses dias, às vezes você está tão perto. Meu Deus, às vezes está ali, está quase. Sabe aquela coisa? Imagina a cena, você subindo a montanha, aí você vai escalando, 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 chegou lá em cima. Não é porque você pegou uma pedra em falso que ali você vai cair. Aquela pedra pode estar em falso, sim, mas os teus pés estão sobre a rocha, e você ainda tem outro braço para continuar lutando, e se pegar outra pedra. Isso se chama fé, meu irmão. Não é porque aconteceu uma situação, ou está acontecendo, ou está... Guarde essa palavra, pelo amor de Deus. Não é porque você está vivendo um problema, uma situação, ai Deus, não deixe a palavra cair na beira do caminho, não fique no meio do caminho. Vamos aqui, versículo 12, versículo 13, desculpa. Ao que caiu sobre a pedra, está falando da semente que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Aqui Jesus fala um negócio que pega, viu? E vai pegar agora. Jesus fala assim: estes não têm, está escrito aí? Raiz, não é só na minha Bíblia não, né? Então tá bom. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Você vê que às vezes a gente fica surpreso com alguns tipos de comportamento, é porque a gente fica surpreso com alguns tipos de comportamento, alguns tipos de postura, mas Jesus nos alertou acerca de tudo isso. Ele deixou muito claro sobre sementes que caiam sobre a pedra. E aí ele está dizendo: ao cair sobre a pedra, a palavra que vem sobre a pedra não traz resultado. Coração de pedra, coração duro, coração que se tranca para os mandamentos, que se tranca para a palavra do Senhor. Jesus está dizendo: recebem até com alegria, lógico. Na hora da ferida, na hora da dor, qualquer remédio serve. Já percebeu isso? Quando você está doente, quando você está... Me dá qualquer coisa para dor. Você chega no farmacêutico, você fala assim, se você não tem uma receita, você ainda não sabe ainda o que é, você fala assim: me dá o que você tiver aí, eu estou morrendo de dor, eu quero que essa dor passe logo. Ele pode passar para você o que for,
Você chega em casa, toma e fica na expectativa. Então quando a pessoa, como eu falei esses dias, a gente está precisando voltar, nós como igreja, estamos precisando voltar a chorar um pouco mais, não por problemas, mas chorar em adoração. Às vezes você vê a pessoa chorando, aí o outro olha e fala, ai que coisa linda, olha se derramando na presença do Senhor. Não, irmão, está chorando por causa do problema, porque quando o problema passa, não chora mais. Quando a luta passa, aí não tem mais motivo para chorar. Aí o que Deus tem que fazer? Aí Deus fala assim, eu vou apertar mais um pouquinho, para ver se sai mais um pouquinho de azeite. Aí aperta uma outra situação, se derrama na minha presença. Eu já me peguei em oração, eu estou te ensinando de algo que eu aprendi com Deus. Eu já me peguei em oração, onde eu estou ali endeusando, eu estou ali, Deus falou assim, ô filhão, para com isso daí, me adora, me glorifica, me exalta, começa a bendizer o meu nome, eu sou maior do que isso daí. E aí eu comecei. De lá para cá, sim, tem coisas que nos ferem, sim, tem coisas que ninguém aqui está pregando com super homem, super crente, super macho, não. Mas eu aprendi uma coisa, que o choro pode durar uma noite, mas a recompensa, a alegria da recompensa vem pela manhã. Então eu posso chorar, eu choro uma noite, mas no outro dia, o meu coração está preparado para viver a recompensa de Deus. O meu coração está preparado para viver a bênção de Deus, para viver a resposta de Deus. E com isso, a minha raiz cresce. Com isso, a tua raiz cresce. Você vai criando raiz, você vai amadurecendo. Mas Jesus está dizendo, se a palavra cai entre as pedras, se a palavra cai em coração duro, não tem raiz, não para igreja nenhuma, não para em ministério nenhum, nenhum pastor é suficiente, nenhum entendimento é suficiente, nenhuma visão é suficiente. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo. Deus está te chamando hoje, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, cria raiz, porque eu quero te frutificar. Mas como é que você precisa estar junto às águas, você precisa estar plantado à beira das águas. Que águas são essas? São águas que correm do trono, são águas que correm do trono. E quanto mais perto das águas, quanto mais perto do rio, mais a raiz se estende. Mas é uma geração, meu irmão, a gente está dando com uma geração que não cria raiz. Não cria raiz, é a geração do piti. Me deu uns 5 minutos. Gente, eu não estou imitando a Silvia, eu prometo, tá bom? Eu só estou aqui toda... pastor! Mas dá uns 5 minutos, pá! Não é assim, meu irmão. Eu vou me separar, eu vou sumir, eu vou... Gente que dá 5 minutos, está aqui e chora, eu vou ficar nessa igreja. Deu 5 minutos é crente. Deu 5 minutos lá fora, é a geração dos 5 minutos. Ou geração em cima e hoje, instantâneo. Bateu, levou, comigo é assim. Gente, vamos parar um pouquinho mais, vamos pensar um pouquinho mais. Vamos analisar. Você sabe qual é a diferença? Quando a Bíblia está falando de quem tem raiz, a Bíblia está falando de maturidade. Você sabe qual é a diferença do maduro para o imaturo? Sabe qual é a diferença do maduro para o imaturo? Pega essa. É que o maduro, ele sabe o valor das coisas. E sabendo o valor das coisas, ele sabe a consequência das perdas. O imaturo não sabe. Se você chegar para Mariana, a Mari está aqui hoje. Se você chegar para ela e falar assim, Mari, eu tenho um brinco de ouro para te dar. 18 quilates e um que morde. Mas eu tenho um brinco de ouro que, nesse brinco aqui, eu coloquei 5 mil reais de ouro nesse brinco. Ela vai olhar para você assim, ela vai fazer os olhos dela assim. E Mari, eu tenho aqui uma Baby Live. Como é que é o nome daquela? Baby Alive. Que parece um humano aquela boneca.
e você fala para ela, eu tenho essa boneca para te dar, ainda que seja uma réplica de R$ 50, você pode ter certeza, meu irmão, você vai voltar para sua casa com um brinco de ouro no seu bolso. Aí alguém fala assim, glória a Deus. Mas por quê? Porque ela é criança, ela é imatura, e na sua imaturidade, como criança, ela não consegue discernir o que é valioso. E aí eu, como pai, talvez eu vou sair correndo atrás do seu carro e falar, irmão, volta aqui, pega a boneca, toma a boneca de volta. Mari, o que você fez, Mari? A gente vendia esse brinco, comprava 2 bonecas dessa, Mari, e colocava um ar-condicionado na igreja, Mari. Mas o imaturo não tem consciência, ele não tem discernimento de valores, ele não tem discernimento de importância. Então, se toma a decisão, se faz, se fala, tudo rapidamente, porque não se tem noção do que está se perdendo. Ei, meu irmão, eu estou falando de salvação. As pessoas estão perdendo o entendimento do valor da salvação, estão perdendo o entendimento de que se você morrer hoje, se você fechar o olho hoje, ou é céu ou é inferno. Ah, pastor, mas eu não vou morrer. Verdade, talvez você não morra, e tomara que não. Mas desse mesmo entendimento você pode fazer da sua vida ou um céu ou um inferno. A salvação não é um plano eterno apenas, mas ele é um plano que já começa aqui. Você começa a viver o céu aqui, você começa a entender os valores aqui. Então você que era todo brabinho, deu fechada, quer saber? Eu vou quebrar. Aí você começa a pensar, não, eu tenho família, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho muita coisa para perder, não vou. Aí você não fica esquentadinho. Ah, eu vou falar mesmo, quer saber? Gostou, não gostou, eu falo. Aí você pensa assim, mas espera aí, e se eu tirar aquela pessoa dos caminhos do Senhor? Porque ela é nova convertida. Se bem que até os velhos estão dando problema, né? Mas pessoa nova convertida, novo convertido, a gente começa a pensar nas consequências. Já tive posicionamento, posturas. Eu estou te ensinando, não estou me gloriando não, porque eu não preciso fazer isso para você nem para ninguém, mas eu tenho que te ensinar. Já teve postura que fala, ah pastor, se é comigo. Falei, então irmão, por isso que Deus me colocou ali. Por isso que Deus te colocou aí. Por isso que Deus te colocou lá naquela família. Por isso que Deus te colocou lá naquele trabalho. Por isso que Deus te colocou nessa igreja. Por isso que Deus te colocou naquela rua. Porque se é comigo, não é com você, é comigo. Então eu tenho que saber tratar da melhor forma possível. Por quê? Porque eu sou alguém que eu tenho a semente da palavra. Você é alguém que tem a semente da palavra. Pega essa segunda frase se quiser. Quando você define a sua identidade, você define a sua recompensa. Eita, coisa boa! Ei, pastor, eu estou orando, nada acontece. Eu estou orando, nada muda. Eu estou orando. Pensa quem está passando a porta da igreja agora. Estou sentindo minhas forças indo embora. Quando você define a sua identidade, você está definindo a sua recompensa. Eu não desisto. Eu não desanimo. Senhor, a cada versículo que eu já preguei, a cada palavra que eu já ensinei, as pessoas que eu já exortei, eu faço jus a essa palavra. Um dos meus maiores medos, pastor, qual é o seu medo? Que é o que eu luto com ele todos os dias da minha vida. É eu não ficar refém naquilo que eu prego. É eu não ensinar uma coisa e fazer outra. Esse eu acho que deveria ser o maior medo de todo pregador, de todo homem de Deus, acho que de todo cristão. Porque Paulo mesmo escreve sobre isso, fala, como é que pode você corrigindo em uma coisa e você cai na mesma coisa? Você falando em amor e você grita, você maltrata, você despreza, você ofende. Então esse é o meu desafio de vida cristã todos os dias. Deixar com que essa semente venha frutificar.
Deixar com que essa palavra, ela venha a crescer. Então, quando eu defino isso, estou definindo a minha recompensa. Quando você definir isso, todo o quadro da sua vida é transformado. Porque você começa, aquilo que a gente sempre está pregando e ensinando, você começa a mais não andar no presente, mas você começa a andar no futuro. E a coisa mais da hora, irmão, é quando, eu não sei se você curte isso, mas eu curto muito assistir filme do futuro. Quando fizeram aquele filme De Volta para o Futuro, eu viajava. Eu ficava pensando aquele carro que voa, aquela coisa. Mas por quê? Porque a gente tira o nosso foco do presente e já começa a olhar o futuro. E aí aquilo que é o teu problema, você já começa a ver ele resolvido. Você já começa a ver curado. Você já começa a ver, já teve vezes eu subi no monte chorando por uma coisa, eu falo, Deus, meu Deus. E Deus fala assim, filho, já está resolvido. Já está tudo resolvido, é só uma questão de tempo, aguenta aí. E aí passou, meu irmão, aquele gigante caiu. Aquele problema acabou. Ah, então glória a Deus, game over, terminou, salvei. Não, você precisa se salvar. Não terminou, vem outros. Então Jesus vinha falando acerca, nos ensinando. E aí é onde você precisa entender, quando você define a sua identidade, você define a sua recompensa. Eu vou dizer isso de novo, porque quando eu estava orando e veio isso no meu coração, quando você define, Robson, define a sua identidade, define o que é definição? É definitivo. Defina a sua fé. Eu sei que talvez nem todos vão fazer isso, mas defina. Aconteça o que acontecer, Jesus, eu não vou te largar por nada. Não é apenas uma letra de uma música, não é apenas uma canção, não é apenas uma modinha gospel, não é apenas uma coisa de momento, mas aconteça o que acontecer, eu não te deixarei. Aconteça o que acontecer, estou definido. Então, para quem tem coração de pedra, fica tranquilo, se você abrir o coração, Deus transforma em coração de carne, como Ele prometeu a Ezequiel. Transformarei o coração de pedra em coração de carne. Vamos lá para o versículo de número 14. Ele diz assim: ao que caiu entre os espinhos, ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com cuidados, riquezas, deleites, e seus frutos não chegam a amadurecer. Aí Jesus vem dando uma atrás da outra, irmão. Eu não sei se você plá, e o povo só assim, ele estava descendo a lenha, e o povo só, ele falou assim, os frutos até acontecem, mas não chega a amadurecer. Ele está dizendo aqui de 3 coisas que acontecem. São sufocados, aliás, 2 coisas, sufocados por riquezas, sufocados pelas coisas da terra, sufocado por querer ter aquilo que ainda não é o tempo de você ter. Isso te sufoca, porque você começa a dizer, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele consegue e eu não consigo? Por que ela comprou? Mas ele é um filisteu, ele é um filho do diabo, ele isso, ele aquilo, nem para a igreja ele vem, e você começa a se sufocar. E Jesus falou assim, ainda não é isso. Você precisa entender que o teu coração tem que ser meu, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, mas tem gente que fica sufocado, eu tenho que ter, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar, eu tenho que conquistar, eu tenho que tal. Conquistas que tiram você do propósito. Não são conquistas, são distrações. Tudo aquilo que vai nos tirar do propósito não é conquista, é apenas uma distração. Eu já vi pessoas, estou falando de pessoas, meu irmão. Estou falando de pessoas, não é que alguém me contou, não, é a história da irmã lá, não estou falando de algo muito próximo. De pessoas que falaram, não, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou me casar, eu vou comprar minha casa, um padrão de vida perfeito. Fez tudo isso. Quando chegou lá em cima, construiu a casa sobre a areia. Veio a tempestade, varreu tudo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ser sufocado por coisas que não é o tempo de você ter? Por coisas que você fica perguntando para Deus, ele está lançando a palavra, mas está tão preso a uma conquista, tão preso a um algo. Deus, por que você não fez aquilo?
Por que você não me deu? Ele tá falando, que bonitinho. Olha em mim. Tá brabinho, tá? Aguenta mais um pouquinho. Tá braba? Meu irmão, você pensa que Deus fala assim, Deus não é como alguns pai, mãe, bocó, não. Faz, não. Deus é Deus, irmão. Deus tem senso de justiça. Eu não estou falando que Ele é carrasco. Mas Ele é o seguinte, segura a tua onda. Segura. Porque além de não te dar, você ainda vai apanhar um pouquinho. E aí parece que a gente não consegue sair daquela luta. Você me dá 2 minutos para me contar isso daqui? Me dá, graças a Deus tem 3 que dá. O restante não dá, mas vai ouvir do mesmo jeito. Eu ficava revoltado naquele gol, irmão. O golzinho começou a quebrar, começou a dar. E aí eu passava na boca dos tráficos, os caras todos de carrão, Fusion, aquelas rodas cromadas. Aí eu ficava revoltado. Eu falei, Deus, como é que pode isso? Meu Deus, eu sou teu servo. Eu sou pregador da tua palavra, eu sou um homem santo. E parece que quanto mais eu falava isso, mais a fumaça do gol subia dentro do carro. Mais vergonha eu passava, mais o carro quebrava. Como é que pode, meu Deus? Deus falou, filho, você é tão velho, não aprendeu ainda. Segura a tua onda. E quanto mais eu ficava naquilo, olhando para algumas coisas e revoltado. Isso acontece com todo mundo. Deus está nos ensinando hoje. Quanto mais birrento você for, você está demonstrando imaturidade. Deus fala, não vou trabalhar nisso daí. Fica aí vendo mesmo, fica aí. Mas Deus, fica aí. Quando você aprender o Pai Nosso, Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Quando você está no plano da vontade de Deus, você já não se importa com quem tem ou não tem, ou o que tem do seu lado. Você começa a viver a tua vida com Deus. Você começa a viver as tuas promessas com Deus. Você começa a viver a tua realidade com Deus. Você começa a viver o teu momento com Deus. E aí a intimidade começa a crescer. O poder de Deus começa a se manifestar na sua fraqueza. E aí quando você menos espera, Ele tira você daquela realidade. Ele tira você daquela dor. Ele tira você daquela humilhação. E te coloca aonde Ele queria. Ele queria. Eu sei, meu irmão. Eu sei que tem gente que fala assim, eu que fico esperando, não corro atrás, não. Não, tá certo, irmão. Tem que correr. Só que se você não correr na medida certa, você vai infartar. Pode correr, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que estudar, mas se você não correr na medida certa, você infarta. Porque o teu organismo não é preparado para certo tipo de exercício. Ele não é preparado para certo tipo de distância. Então você tem um limite. E na tua vida você tem que entender a mesma coisa. Nós temos um limite. E a Bíblia está dizendo, voltando aqui para o versículo, ao que caiu entre o espinho são que o decorrer dos dias são sufocados pelas riquezas, pelos deleites da vida, e os seus frutos não chegam à maturidade. Voltamos àquilo que eu falei. A imaturidade não me deixa distinguir o que é valioso. São frutos, são testemunhos, são amostras, mas que porém não dá sustentabilidade nem à minha fé. Tem gente que fica assim, pastor, estou lutando para trazer fulano para a igreja. Pastor, vou trazer. Eu só sossego quando eu trouxer. Eu falo, mas e você, meu filho? Por que você não salva você primeiro? Por que você não estrutura você primeiro? Para quando ele falar, ou quando ela falar assim, agora eu vou lá para a tua igreja, agora eu vou servir esse Deus, ele vai saber que tem alguém do lado ali, power. Agora, o que eu já vi de pessoas que orou. Uma vez uma irmã falou para mim assim, pastor, orei 30 anos para esse homem ser salvo. Eu falei, glória a Deus, irmã. Aí a irmã não vai para o culto, o irmão começa a ir para o culto sozinho. Eu não entendi aquilo. Eu ficava em parafuso comigo. Eu falei, como é que pode? Eu falei, meu Deus, me ajuda a entender. Ele falou, filho, tem coisa que só eu mesmo, pode deixar. Essa mulher orou 30 anos para o cara ser salvo, para o cara vir para a igreja. Agora ele quer vir para a igreja e ela não quer porque está chateada com a igreja. Meu irmão,
Que falta de raiz, que falta de maturidade. E é justamente sobre isso que Jesus estava nos alertando. Caiu entre os espinhos, foi sufocado, não chega à maturidade. Agora diga assim comigo: chegou a minha vez. Pode falar com vontade, diga assim: chegou a minha vez. Chegou a minha hora. Até agora o pastor só me alertou. Vixe, diminuiu. Então foi para você mesmo a palavra, né? Mas para você diga assim: até agora o pastor só me alertou. Até agora o pastor só me despertou. Agora é o meu versículo. Coloca a mão no coração e diga assim: agora é o meu versículo. Vamos lá para o versículo 15. Ao que caiu na boa terra, os que têm ouvido e de bom e reto coração, retêm a palavra e frutificam com perseverança. Levante a tua mão e diga: eu frutificarei mais e mais e mais para o meu Senhor. Se coloque de pé no nome de Jesus. É a chamada de Deus para frutificar. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Satanás, eu sou terra boa. Aqui é terra boa. Eu fui tratado, eu fui salvo, eu fui transformado. Eu já vivi as minhas experiências com Deus. Escute uma coisa, olha aqui para mim, a mensagem não acabou ainda não. Escute isso. Por mais que o diabo tente jogar lixo no seu terreno, por mais que o diabo tente jogar lixo na tua vida, você é terra boa. Você é terra de Deus, você não pode se esquecer disso. Talvez se você se encontrava em algum desses ambientes de situações, sendo espinho, sendo coração de pedra, deixando a semente na beira do caminho, Deus está te lembrando nessa noite: eu te salvei, eu te lavei, eu te purifiquei. Você é terra boa, e você vai produzir, porque a semente que eu coloco no teu coração, a semente que eu coloco na tua vida, é uma semente para produzir. Ele está dizendo, Jesus disse: a terra boa, ela retém a semente, retém a palavra, retém as promessas. E na medida em que eu vou retendo a palavra, vou retendo as promessas, vou retendo tudo que Deus manda sobre a minha vida, eu vou frutificando. Porque a palavra do Senhor diz que os que estão plantados na casa do Senhor, eles darão seu fruto em tempo e fora de tempo. Tudo está no tempo de Deus, tudo está na vontade de Deus, tudo está no querer de Deus. Aleluia. Levante as suas mãos a Ele, feche os seus olhos, diga: Deus, eu recebo a tua palavra nesta manhã, eu recebo esta revelação nesta manhã. Eu vou viver a recompensa que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver as promessas. Diga: eu sei que tem recompensa, mesmo que eu não mereça, mesmo que eu não seja digno de tamanha bondade, mas não é por minha causa, mas é pela tua